Glória a Deus. Deus sempre faz mais do que merecemos, não é verdade? Amém? Fale para quem está do seu lado. Deus sempre faz mais do que nós merecemos. Isso é uma verdade. E eu, muitas vezes, fico me perguntando como é que Deus pode, nos usar. Como é que Deus pode nos usar? Ele sendo o Criador dos céus e da terra, do universo, Ele nos usar. É a misericórdia dEle, é o amor dEle. Por isso tudo é para Ele. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse momento de aniversário e trazer uma palavra para você no meio de tudo isso. E pode colocar isso, obrigado. Estamos começando um novo tempo, 28 anos. Nossa fundação foi no dia 25 de janeiro de 98, quando nós começamos o nosso ministério. E de lá para cá, nós temos vivido muitas coisas. Vivemos tempos difíceis e tempos de muita graça. Muitas pessoas passaram pelo nosso ministério que já não estão mais entre nós. Algumas que estão nos céus, que nós nos lembramos com muito carinho, e outras que estão em outros ministérios que foram bênção entre nós, que o Senhor as usou cada uma delas para nos ajudar, para chegarmos onde nós chegamos. Fomos nos fortalecendo, fomos crescendo, fomos aprendendo muitas coisas, porque uma coisa é o seminário, eu fiz 2 seminários e mais um outro, já estive em muitos congressos no mundo inteiro. Uma coisa é aquilo que a gente aprende, a outra é aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente vive. E nesses 28 anos o Senhor foi nos ensinando a colocarmos em prática o que nós sabíamos. Os erros do passado foram ficando para trás, começamos a acertar mais, porque erramos bastante, mas não erramos capciosamente, Vamos fazer errado. Errávamos porque nós não sabíamos. Achávamos muitas vezes que estávamos acertando e estávamos errando. Então, nesses 28 anos, o Senhor veio nos abençoando, veio fazendo milagres no meio da nossa igreja. Eu não vou passar fotos do início da igreja. Hoje eu quero ir numa outra direção, porque o Senhor tem nos feito viver o sobrenatural nesse tempo. Nós temos vivido coisas novas e o Senhor tem nos ensinado. Por isso que você está vendo 2026 aqui, porque nosso aniversário é em janeiro. Mas nós decidimos como igreja comemorar o aniversário da igreja em novembro, onde nós inauguramos esse salão. E nós passamos então a fazer o aniversário nessa data, porque em janeiro, muitos dos nossos irmãos estão viajando, principalmente líderes nossos, amorosos, pessoas importantes entre nós viajam em janeiro. Então nós resolvemos fazer o aniversário em novembro. E aqui nós estamos. Eu lembro que quando Deus me chamou, eu falei para Deus que eu não tinha nenhuma qualificação para poder estar à frente do ministério. Eu nunca recebi uma palavra profética, nunca ninguém falou para mim que eu ia ser um pastor. Eu estava no meu 3º ano no seminário e fui para o seminário só para estudar a Bíblia, não tinha nenhuma pretensão de ser um pastor, até porque as pessoas que eu conhecia como pastor na igreja onde eu me converti eram pessoas que tinham um nível muito grande, então eu nem sequer imaginava que um dia eu seria. Mas no 3º ano do seminário, o Espírito Santo falou comigo e falou que eu seria um pastor. E eu falei para o Espírito Santo, olha, eu era tradicional, gente? Mas o Espírito Santo falava comigo desde aquela época. E eu falei para o Espírito Santo, eu não tenho condições. E o Senhor me deu um texto de Jeremias, capítulo 1, quando ele fala, para Jeremias, ele fala, a mim veio a palavra do Senhor, Jeremias 1:4, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci,
E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes, derribardes e para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Quando eu leio esse texto e vejo o Senhor falando que Ele tocou na minha boca, literalmente Ele tocou na minha boca. Porque você está olhando para uma pessoa aqui que tinha lábios imundos, um coração perverso, tudo de ruim. E o Senhor tocou na minha boca. Até o português que eu falava era muito ruim. Cada 10 palavras, 11 eram palavrões. E o Senhor me transformou. Isso quer dizer que o Senhor transforma qualquer um. Fala para o teu irmão: o Senhor transforma qualquer um. Eu sempre falo para Deus: se o Senhor me transformou, Ele transforma qualquer um. Porque olha, coração duro, viu? Coração peludo. Já viu pessoa de coração peludo? Então, Deus fez isso em mim. E de lá para cá eu venho caminhando sempre em cima de palavras de Deus. Quando nós abrimos a Resgate, o Senhor me deu uma palavra em Marcos 10:45. Ele falou que, deixa eu ver se eu ajudo aqui. Ele falou que nós seremos uma igreja que iríamos servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate. Foi daí que veio o nome do nosso ministério. Daqui vocês conseguem ver direito? Atrapalho aqui onde eu estou? Foi aí que saiu o nome do nosso ministério. E aí nós começamos a caminhar. No seminário, eu tinha sido formado no entendimento que a igreja, ela precisa ser formada em 5 ministérios. Eu entendi que quando o apóstolo Paulo fala em 4:11, Efésios 4:11, ele diz assim, e ele mesmo versículo 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, pastores, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista, olha só, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, aí eu sempre entendi e fui ensinado na igreja onde eu me converti e no seminário, que a igreja, ela necessita ter esses 5 ministérios. Ainda que nós fomos chamados para servir, a igreja precisa dos 5 ministérios. Não é unção, é dom. Fale comigo, dom. Eu discordo, infelizmente, de muitas igrejas aí onde os pastores estão sendo ungidos apóstolos, porque não é unção, isso é dom, isso é Deus que dá, não é homem que dá. E a Bíblia nos diz, está escrito exatamente como está na Bíblia, que cada um de nós somos separados por uma vírgula. Apóstolos, vírgula, profetas, vírgula, evangelistas. Ou seja, nenhum de nós, ninguém é melhor que ninguém. Nós temos funções diferentes, chamados diferentes, para exercermos o ministério de forma diferente. Então chegou um momento da igreja Resgate, onde eu era bispo da igreja, que nós começamos a estudar os dons espirituais e nós vimos a necessidade então de termos os 5 ministérios na igreja, e a igreja começou a me chamar de apóstolo.
Agora, AP. Tem gente aqui na igreja que não sabe nem meu nome, mas sabe que eu sou AP. Eu quero ler com você um pouquinho mais de Efésios 4:11, porque olha só, ele diz que ele estabeleceu esses 5 ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. Mas olha o que está escrito no versículo seguinte, versículo 13, que eu não pude colocar aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Ou seja, os 5 ministérios ele traz unidade. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, maturidade, né? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a igreja não vai amadurecer se ela não tiver os 5 ministérios. Versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Mas seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, a quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, quando a igreja tem os 5 ministérios, ela se edifica, ela cresce, e ela cresce de forma perfeita. Isso não quer dizer que uma igreja que tenha um pastor não vai crescer. Isso não quer dizer que uma igreja que tenha um profeta não vai crescer. Mas a igreja que tem os 5 ministérios, ela deixa de ser criança. Ela passa a ser uma igreja adulta. E se nós queremos tocar nessa cidade e abençoar Araraquara, nós precisamos ser adultos. Porque aqui fora a guerra ela é intensa. Deus então, quando nós estávamos começando o ministério, Ele me deu 3 palavras para a nossa igreja. Você que está aqui pela primeira vez ou está na igreja já há algum tempo, você precisa saber que nós temos uma palavra sobre esse ministério. Quando nós começamos os nossos cultos, um dia o Senhor me visitou, quando nós estávamos aqui em cima ainda, no número 172, a nossa igreja era aqui em cima. O Senhor me deu 3 palavras, e essas 3 palavras nós caminhamos com elas. A primeira palavra é que nossos filhos não viveriam o que nós já vivemos. Glória a Deus. Nós vamos ter uma história e os nossos filhos vão ter uma história mais abençoada que a nossa. Eles não viverão as tragédias que nós vivemos. O Senhor falou que seria assim o nosso ministério. O Senhor falou também que nós seríamos conhecidos como uma igreja próspera. Alguém toma posse? Nós somos uma igreja próspera, irmãos. Nós não temos nenhum milionário ainda entre nós. Fala, eu estou na fila, eu estou na fila. Nós ainda não temos nenhum milionário, mas a nossa igreja é conhecida aí fora como se nós só tivéssemos ricos aqui dentro. O pessoal fala isso, que só tem rico aqui. Glória a Deus. É engraçado que quando Deus nos deu essas 2 palavras, irmãos, nós não tínhamos nem gente e vendíamos pizza que não acabava mais. E eu ficava imaginando, como é que nós vamos ser uma igreja próspera vendendo pizza? Mas o Senhor foi mudando. Fala para o teu irmão, não há nada que o Senhor começou na tua vida que Ele não vai completar. A minha filha pregou num dos cultos aqui no domingo sobre a arca. Tem que ter paciência, irmãos, porque Deus vai trabalhando em nós no tempo. Você tem que ter paciência. Na época que nós vendíamos pizzas aqui, não havia expectativa nenhuma dessa palavra estar sobre nós. Mas nós fomos caminhando na graça e o Senhor trouxe. E a terceira e última palavra que o Senhor nos deu é que seríamos conhecidos pelo amor. Nós amamos as vidas e isso tem se estendido pela cidade. Muitas pessoas que chegam aqui falam assim, eu me senti muito amado na igreja. E esta é uma palavra que o Senhor trouxe sobre nós.
Muito bem, uma vez que Deus nos deu essas palavras, e diante de tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu então tive uma visão, literalmente, de como seria o nosso ministério. O Senhor me mostrou um corpo e uma coluna, e nós caminhamos nesses 28 anos em cima dessa visão. 3 palavras, uma revelação que nós vamos servir e uma visão de um corpo. Não é a igreja isso, mas não é o corpo de Cristo universal, mas estou falando da gente, Igreja Resgate, onde a cabeça seria os 5 ministérios. O governo da igreja, então, ele caminha dentro de apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Nós teremos uma coluna vertebral, a parte principal que sustenta tudo isso, seria o ensino. A nossa igreja ama estudar a palavra e nós temos muitas estratégias para as pessoas crescerem. Eu não sei se você já percebeu, mas pode conversar com as pessoas aqui dentro. É uma pessoa que fica 3, 4 anos na Resgate, ela acaba conhecendo a palavra de Deus e crescendo no conhecimento mais do que algumas pessoas que estão há 20 anos lá fora. Porque a igreja prima pela palavra. Isso é um dom que Deus nos deu. Temos mestres. E os membros desse corpo seriam os ministérios, o serviço. Hoje nós temos na igreja 35 ministérios para servir a igreja. Se você já pegou a revista do ano passado, que nós estamos entregando esse ano, você vai ver que nós temos 35 ministérios onde você tem que estar dentro. Fala para o teu irmão, você tem que estar dentro de um deles. Fala, por favor, fala bem alto para a Rita Miquete aí, que ela tem que estar dentro de um deles. Fala para o teu irmão aí. Fala para os seus irmãos, tem que estar dentro de um desses ministérios. Sabe por quê? Viu, Miguel? Vai prestando atenção. Sabe por quê? Porque quando eu chegar no céu, Deus não vai perguntar para mim o que eu fiz com o meu cachorro. Ele vai querer saber o que eu fiz com a sua vida. E você precisa servir o Senhor. Nós somos chamados para servir o Senhor. Amém? Amém, igreja? Bem, diante dessa palavra, destas palavras, o Senhor também me deu uma revelação que eu compartilhei com a igreja no início da igreja, de algumas coisas que o Senhor faria com a gente. Você precisa entender que quando eu recebi essas palavras, isso era impossível, irmãos. Como eu falei, nós vendíamos tanta pizza que falavam que nós tínhamos uma pizzaria boa aqui na igreja. Tanta pizza que a gente fazia. Era impossível, mas o Senhor nos trouxe uma palavra, de várias, né? Uma palavra que nós seríamos uma igreja resgate, 3 palavras sobre nós, que estaria sobre nós como igreja, a visão de como nós caminharíamos sobre a cidade, 5 ministérios, ensino e vários ministérios. E o Senhor nos disse o que nós teríamos. O Senhor falou que nós teríamos uma sede, o Senhor falou que nós teríamos uma escola, o Senhor falou que nós teríamos um local para acampamento. Gente, isso era impossível. Nós tínhamos que trabalhar muito para pagar o aluguel. O Senhor nos disse que nós teríamos uma casa-abrigo de meninas. Nós vamos ter uma casa-abrigo de meninas. Não é de meninos, porque de meninos tem muitas. O Senhor nos disse que nós teríamos de meninas. O Senhor nos disse que nós vamos ter uma vila de idosos. Não é asilo, não é asilo, é vila de idosos. E o Senhor nos disse que nós íamos ter uma rádio. São as 6 coisas que o Senhor falou que nós íamos ter. Num momento que, quando eu falei isso na igreja, há tantos anos atrás, 27, 28 anos atrás, não havia expectativa nenhuma disso acontecer. Então, nós somos uma igreja completa, porque nós fomos crescendo e nós fomos avançando com os 5 ministérios, e por causa dos 5 ministérios nós fomos nos completando, fomos sendo uma igreja cada vez mais adulta. E hoje nós nos tornamos uma igreja, aliás, eu falo hoje, né, mas isso é desde o início, uma igreja missionária, onde nós começamos o nosso trabalho em Moçambique,
Nós temos hoje 25 igrejas em Moçambique. Irmãos, até 2 meses atrás eram 14 igrejas, agora já são 25. São quase 3 mil vidas que nós estamos cuidando. 3 mil vidas. Isso quer dizer que nós tínhamos igreja em Amatanda, Metuxira, Chimoio, Dondo, Gorongosa, Michel, Loja, Michel e 6 igrejas em Mutarara. E agora nós temos igrejas em Gondola, Gondola Deui, Zambésia Luabo, Zambésia Mopeia, Mopeia Luboa. Todos esses lugares o Bispo Hernani vai conhecer. Gorongosa Banlagum, Gorongosa Tazaronda, Gorongosa Zandimachena e Canda 2. Nós saímos de 14 igrejas e passamos para 25. Existem 3 mil pessoas que estão debaixo da nossa igreja e que faz parte da Resgate. Amém? É obra missionária. Além disso, nós caminhamos, temos o pastor Rafael e a Luana no Rio Grande do Norte, na cidade de Paraná. Eu estou vendo a condição de trazê-lo em janeiro para trazer um relatório. Ele está fazendo uma obra linda no Nordeste, linda, e nós apoiamos, sustentamos uma parte da vida deles. Não são da nossa igreja, mas são nossos irmãos e estão fazendo a obra. Como o Bispo Alex falou de maneira tão perfeita aqui, tudo aquilo que a gente faz aqui está gerando fruto em algum lugar, irmãos. E você faz parte disso. Fala para o teu irmão, você faz parte disso. Nós temos uma base em Israel. Nós temos uma base em Israel, irmãos, de irmãos em Israel. O John, Gabriela, Abigail, Ben e a Ruth, a pastora Simone, são irmãos que nós frequentemente mandamos uma ajuda financeira para eles. Eles voltaram agora, recentemente, a abrir o café lá em Jerusalém, onde eles têm um sustento. E eles têm um trabalho com a Abigail, que é de vestidinho azul, no meio da pastora Simone e da Ruth. Ela tem um trabalho com refugiados da Ucrânia, crianças, com ginástica. Os outros irmãos estão com o café. O John trabalha com drogados, dependentes químicos. E todos eles levando as pessoas a aceitarem o Senhor Jesus lá em Israel. Fala para o teu irmão, e você faz parte disso. Nós temos pastor Marcelo e a Lucimara, que estão no Nordeste, estão na UEC. Eles formam missionários. Nós também ajudamos, participamos da vida deles. Eles são formadores de missionários. Eles recebem pessoas que vão para o campo, que querem ir para o campo, treinam e enviam. Nós temos o Fábio e a Carla, lá na Tailândia, no ministério Menina dos Olhos de Deus, meninas que foram violentamente abusadas, vendidas no tráfico, são recolhidas numa casa de abrigo e são cuidadas. Eu e minha esposa e a Raquel já estivemos lá na Tailândia, conhecendo essa casa. É uma coisa maravilhosa. E nós fazemos parte disso, faz parte da nossa história, você faz parte disso, amém? Fala para o teu irmão, você faz parte disso. Às vezes a gente olha a igreja, né? Você vem para o culto e você fala assim, fiz o culto. Mas a igreja está trabalhando. A igreja está fazendo. E a Resgate Araraquara está crescendo. Nós temos hoje 862 vidas na igreja, 333 famílias, 731 adultos, mais ou menos 130 crianças, porque toda hora tem uma barriga a mais aí aqui. A gente não consegue contar direitinho. Graças a Deus pelos nossos filhos, amém? Toda a glória ao Senhor Jesus. Toda a glória ao Senhor Jesus. Como eu disse, às vezes você vem para o culto
e você está pensando só em receber, mas nós temos é que fazer. Nós temos uma nação, um mundo para evangelizar. Jesus nos deu essa ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A igreja que sai para pregar o evangelho, diz Marcos capítulo 16, é uma igreja que vai experimentar poder, vai expulsar demônios, curar enfermos, falar em línguas, e se o diabo preparar alguma coisa contra, não vai prevalecer, porque nós somos do Senhor, amém? Então você precisa avançar. Nós tivemos de 1998 até 2025, 1.228 vidas que foram batizadas. E hoje de manhã eu estava cumprimentando um irmão ali no canto, ele falou para mim: eu vou ser batizado domingo que vem, levanta a mão aí. O irmão, glória a Deus, é domingo que vem. Então já vai ser 1.229. E nós vamos crescendo, amém? Nós tivemos, de 98 a 2025, 3.763 vidas que aceitaram o Senhor Jesus aqui na igreja. É uma média de 134 pessoas por ano. Quer ver uma coisa? Quem aceitou Jesus aqui na Resgate? Fique em pé, por favor. Você que aceitou Jesus aqui na Resgate. Você que aceitou Jesus aqui. Ó, todos salvos aqui, nasceram aqui nossos filhos. E agora tem todos vocês que estão sentados juntos, que vieram para abençoar e para nós crescermos juntos. Amém? Pode se assentar. Deus tem feito essa obra. E nós tivemos nossas conquistas. Talvez você entre aqui no estacionamento e você não enxergue, mas nós tivemos nossa conquista. Essa aqui é a fotografia quando nós tínhamos a tenda. Aí nós compramos essa área da tenda e construímos a tenda. Depois nós compramos aquela casa do canto, onde nós tínhamos uma casa onde nós cuidávamos de pessoas dependentes químicas. Cuidamos de muita gente que morou nessa casa. Nós tivemos muitas experiências com pessoas que viveram nessa casa. Fomos muito abençoados com a vida deles. Aí, o lado de cá era um restaurante chamado Cachaçaria. Nós compramos essa área então, vermelha. Dá para enxergar bem daí? Amém? Aí nós compramos 2 casas aqui do lado, compramos as outras 2 casas do outro lado, compramos 2 casas lá em cima, compramos um Moriá, compramos o terreninho lá, estamos avançando. Tudo isso faz parte da igreja. Não tem nada aqui dentro e nem fora que esteja no meu nome. Tudo está no nome da igreja, faz parte da igreja, é nosso como comunidade, amém? Todas as escrituras estão no nome da igreja Resgate. Tudo, não tem nada aqui no nome do apóstolo e nem no nome de ninguém, é só no nome da igreja. Eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado, porque nós temos sido fiéis nisso. Não tem igreja na cidade, com o tempo que nós temos, com aquilo que Deus tem nos dado. Aqui está onde está a igreja hoje, para você entender, o colégio Ictus, a quadra e a secretaria da igreja. É isso que nós estamos hoje. Essa é a área que nós temos usado. Amém? Aí nós temos o nosso colégio que nós conquistamos. Amém? Que é uma bênção, irmãos. Ainda que algumas pessoas acreditem, né? Principalmente alguns pais da nossa escola, que só porque o colégio é crente acham que não vai ter problema, né? Então vai lá no mundo, vai ver lá. Vai ver banheiro de menino com absorvente feminino. Vai ver o filho aprendendo palavrão. Vai ver os filhos aprendendo a lidar com a internet, com pornografia. Deus nos deu um colégio. Temos nossas
dificuldades, mas o colégio é uma bênção. Agora, eu não sei se você já viu a foto do colégio quando ele terminar. Nós temos a nossa arquiteta ali, ó, a Yara Munarete. Levanta a mão aí, Yara. Essa moça linda, casada. Ela é a nossa arquiteta. Tem feito os projetos lá da Torre Forte. Está lindo, cada vez mais lindo lá, né? Aline de Carlos. Olha como vai ficar o Colégio Ictus. Esse aqui é o projeto. Bonito, né? Acredite, nós vamos chegar. Nós vamos chegar lá. Hoje nós temos o ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Não é fácil, é uma luta. O diabo não quer que isso dê certo. Mas nós temos pais que já se converteram do colégio e nós temos muitas crianças que já tomaram uma decisão por Jesus. Esse é o objetivo. Então, quando você coloca o teu filho no colégio, você participa disso. Você participa desse projeto. Você ajuda a sustentar um projeto que Deus disse que nós teríamos. Ó, que bonito. Esse prédio vai ter 4 andares, mais 3 para cima, e vai ter um 5º que vai ser uma sala de oração. Amém? Temos a nossa estância Gilgal. Compramos a nossa área de acampamento, 16,54 alqueires. Para você ter uma ideia, são 400 mil metros quadrados. Para você ter uma ideia, são 100 chácaras de 4 mil metros quadrados. Deus nos deu esse lugar para fazermos uma área de acampamento. Ele disse que nos daria. Então ele teve que levantar um povo rico para a gente poder fazer isso. E nós estamos fazendo. Tudo que entra aqui vai para a obra. Compramos um lugar enorme. Começamos a construir nesse lugar. É um lugar lindo. Aqui é uma terra de adoração. Lá vai ser uma terra de transformação. Porque Gilgal quer dizer a pedra rolou. Gilgal é o lugar onde Israel atravessou o Jordão para entrar na terra prometida. É o tempo novo, uma folha nova virou. É um momento novo nosso. Estamos nessa área agora construindo o salão de refeitório, o refeitório. Já fizemos as estacas, já concretamos as estacas e agora estamos fazendo os pilares para levantar esse galpão. Você não está lá, mas nós estamos fazendo. Mas você está participando, glória a Deus. Você faz parte disso. Eu sei que teve irmãos que me falaram assim, puxa, eu não participei do sonho, da tenda até aqui. Mas agora você está fazendo parte de outros sonhos. Você está fazendo parte disso. Compramos o nosso trator. Fala para o teu irmão, nós somos do agro, irmãos. Nós somos do agro. Eu nunca no seminário me falaram que eu ia ter que aprender sobre isso. Mas graças a Deus o bispo Alex sabe tudo. Compramos o trator, começamos a campanha do trator e graças a Deus estamos avançando aí. Quando você faz parte disso, nós vamos avançando. O que está faltando? Das palavras que Deus nos deu, o que está faltando? A casa de recuperação de meninas, a vila de idosos e a rádio. Muito bem. Então, a partir de janeiro de 2026, se tudo der certo, porque nós estamos aí num processo, está praticamente certo, só falta assinar. É que eu fiz alguns pedidos de negócio. Então está pegando um pouquinho. Mas eu pedi, né? Sabe que pedir não é... Qual que é o problema de pedir? O não você já tem, é só esperar o sim, não é verdade? Então eu fiz alguns pedidos, mas a partir de 2026 nós teremos a nossa rádio na cidade. Nós vamos ter uma rádio cristã
na cidade. Estamos aí discutindo, conversando. Então isso deve acontecer a partir de janeiro. As pesquisas falam que 70% das pessoas escutam rádio. Existem horários certos. Então nós já estamos aí há 2 meses trabalhando a respeito da rádio, como ela vai funcionar, negociando, trabalhando a questão do local. E eu tenho certeza que você vai trabalhar nessa rádio, amém? Nós já temos o bombeiro da rádio. Eu vou colocar o bispo Clodoaldo. O bispo Clodoaldo está lá na China, tadinho. Ele queria estar com a gente aqui, ele deve estar nos escutando. Vou colocar o bispo Clodoaldo para trabalhar na rádio. Vai ser uma grande bênção. Esteja orando. Então, o que vai acontecer agora, irmãos? As nossas campanhas. A campanha de Gilgal, ela termina agora em novembro. E a campanha do trator termina em março. A campanha do trator, ela gera mais ou menos uns R$8.500 por mês, a campanha do trator. E a campanha do trator, todo mundo que entrou, é para nós pagarmos o nosso trator. Então, o que vai acontecer a partir de dezembro? Novembro, nós vamos encerrar novembro fazendo as campanhas. A partir de dezembro, encerramos a campanha do trator, porque nós já temos o dinheiro e já pagamos o trator. Amém? Então, se já temos, nós não vamos ficar fazendo campanha. É até uma tentação, né? Você fala assim, puxa, 8 mil por mês, 8 vezes 4, 32, são 32 mil reais que podia entrar na casa do Senhor, seria importante, mas não seria certo. Acabou, nós já pagamos. Se pagamos, vamos parar. Então a gente termina a campanha do trator agora em novembro. Você que tem coisas para trás, acerta, porque é o teu compromisso com Deus, não é comigo. Então coloque em ordem e encerramos a campanha do trator. E a campanha de Gilgal, irmãos, nós precisamos avançar por mais 30 meses. Ficou 2 anos aqui, mas são 30 meses. Então eu queria convidar você a estar na campanha de Gilgal. Nós estávamos dando R$60, alguns empresários estão fazendo algo grande aí. Queria pedir para que todos se mantivessem na campanha. E você que não está, entre na campanha, participe do que Deus tem nos dado, para que nós possamos chegar aonde o Senhor tem nos mostrado. São palavras dele. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele que tem nos sustentado, ele que tem nos ajudado a chegar onde nós chegamos. Então, nós precisamos que todos estejam envolvidos. Amém? Eu vou pedir agora, nesse momento, para os nossos líderes, entregar uma folhinha para todo mundo aqui, que é da campanha. Vamos entregar? Acende um pouquinho a luz, vou parar aqui um pouquinho. Porque isso é para dezembro, ok, irmãos? Não é para agora. Novembro a gente termina a campanha, mas é para dezembro. Vai, pessoal, rapidinho, vamos entregar. Vamos entregar as folhinhas rapidinho, porque nós temos ainda mais algumas coisinhas no culto. Então você leva para casa, ore a Deus, veja com quanto você pode participar. Se você é empresário e você puder ajudar com mais, como nossos empresários estão fazendo, a bênção vai vir sobre você. Amém? Então isso começa em dezembro e nós vamos trabalhar com a campanha para pagarmos a rádio e vamos continuar construindo lá em Gilgal. Amém? Amém? Tudo bem, igreja? E nós vamos continuar orando por você que está na campanha e você que está participando desse sonho. Apóstolo, eu posso participar, porque nós estamos participando com R$60. Eu queria pedir para aumentar para R$65. Fazem 2 anos que nós estamos pagando 60. Aí você fala, R$5 é mais, é tão pouco, mas nos ajuda no montante. Nossos compromissos são altos.
Apóstolo, quanto que nós pagamos o local? O local que nós compramos, você está pagando, custa 4.800.000 reais. É a tua dívida. Nós compramos esse lugar. E nós estamos pagando. E vamos terminar. E vamos ter um acampamento lindo ali. Amém? Nós estamos com Gilgal, nós temos o engenheiro Osni, se eu esquecer os nomes agora, né? A arquiteta Rayane, que está nos ajudando, todos eles voluntários. O meu genro, engenheiro Rafael, o engenheiro Hernani, o engenheiro Felipe. Faltou alguém? Acho que não, né? Essa é a comissão, todos os voluntários estão trabalhando para nós fazermos de Gilgal um lugar de transformação. Amém? Todo mundo recebeu? Todo mundo? Aqui receberam? Então, bem, volta lá a luz hoje que eu vou continuar, para a gente encerrar essa parte. Bom, e nós vamos expandir como igreja, amém? Porque olha só o tamanho da igreja. Chega um momento na igreja, irmãos, que ela cresce, que ela avança. E nós temos que estar preparados. Então, nós estamos nos preparando para as expansões. Como que é se preparar? Orando, só orando. Orando, sonhando, escrevendo, para que o Espírito Santo vá nos mostrando. A expansão, hoje nós temos isso na igreja e nós queremos terminar de comprar essas casas aqui, ó, que fazem parte. Queremos terminar de comprar as casas, porque uma vez que a gente termine as casas, principalmente do lado de cá, né, ali é o lado da rua, mas principalmente do lado de cá, nós vamos avançar. Nós vamos construir uma nova sede de 5.000 pessoas no quarteirão de lá. E nós vamos construir um estacionamento de 7 andares aqui dentro. Um subterrâneo, o térreo e mais 5 andares, que vai dar mais ou menos uns 12.000 metros quadrados, é mais ou menos isso, para a gente colocar uns 300 carros, porque você vai ter mais de um carro, amém? Aí você fica trazendo muito carro para cá, eu preciso arrumar um lugar para você guardar teu carro. Então isso aqui são sonhos, são coisas que a gente está avançando. Você entra aqui no culto para assistir o culto, mas a igreja está avançando. E a igreja precisa se preparar para tocar na cidade. Amém? Você está contente? Ou você está assustado? Não tem problema se você estiver assustado. Quando eu comecei a igreja, o Senhor me deu uma palavra. Eu tenho uma folha de sulfite, que eu escrevi essa palavra em 1998. O Senhor falou: não se preocupe com aqueles que não viram o que você viu. O Senhor falou isso para mim, para eu não me preocupar quem não viu o que eu vi. E eu sei que Deus vai nos levar. E você vai junto, só acredita que você vai junto. E a sua família vai junto, os seus filhos vão juntos, e todos serão abençoados nesse lugar, amém? Bom, vamos caminhar para a Vila de Idosos. A Vila de Idosos não é asilo. A Vila de Idosos é uma área que nós queremos comprar. Olha só, escute. Vou até sair dali. A hora que você receber aquela herança em que você vai trazer 1 milhão aqui em nome de Jesus, de dízimo, você vai trazer 1 milhão de dízimo, qual quanto vai ficar com você? Nós vamos construir a nossa Vila de Idosos. A Vila de Idosos, ó, é um terreno onde nós vamos fazer várias casinhas. Essas casinhas, conceito aberto, cama, uma pia, um banheirinho, um lugarzinho bem pequeno para o idoso ficar. E aí uma área central, onde nós vamos ter cozinha, refeitório, salão, tudo, onde todo mundo compartilha o mesmo lugar e ninguém fica sozinho. Você sabia que quem me deu esse projeto aqui foi um arquiteto ímpio, que trabalhava na prefeitura? Ele me fez um projeto disso há 27 anos atrás. E eu guardo isso no coração. Nós vamos construir. Eu estou esperando chegar a tua herança para fazer isso. Amém?
Amém, irmãos? Eu não estou pedindo dinheiro para você. Eu estou falando que vai chegar a tua herança, você vai ser fiel no teu dízimo e nós vamos fazer. Nós vamos abrir a nossa igreja no sertão, irmãos. Em breve, estamos aí trabalhando para abrir a igreja no sertão. Vamos ter a casa de meninas. Eu estou com o meu tempo estourado. Passa o filme aí, por favor. De Sílvia foi por muito tempo sem cores nem beleza. Ela vivia na Cracolândia, no centro de São Paulo, uma região que ela conhece desde muito pequena. Você foi morar na rua com 9 anos? Com 9 anos. Eu era também um daqueles meninos de rua. Virou assaltante. Acabei virando chefe de um desses bandos ao decorrer do tempo. Com quantos anos? Eu já devia ter uns 13, 14 anos já. Aos 18, foi presa e condenada. Eu tinha 8 processos, eu fui condenada nos 8. Por 8 assaltos à mão armada? Nos 8, Foram 25 anos na cadeia. Ao sair, ela só conseguiu trabalho no tráfico. Foi quando eu me viciei. Fui fazendo crack. Me joguei na droga e aí foi a derrota total. Depois dos 40 anos de idade, Sílvia se perdeu nas drogas e na Cracolândia. Você acredita que essa aqui era a Sílvia? Nem parece a mesma pessoa, irreconhecível. Ela tinha até um apelido, a Bruxa da Cracolândia. Nós voltamos com Sílvia ao lugar onde ela passou 14 anos. É verdade que te chamavam até de bruxa? De bruxa, já me chamaram. Parecia uma bruxinha, né? E andava muito com a cara fechada. A virada na vida da Sílvia aconteceu há 4 anos. Deus é misericordioso. Ele mandou um anjo. Ela apareceu nas minhas costas. Ela veio devagarzinho. E quando eu virei para ela, ela me deu um abraço. E eu fiquei pensando, falei, como que uma pessoa branquinha, bonitinha, dos olhos verdes, tem coragem de abraçar uma pessoa como eu? O anjo da Sílvia se chama Fernanda. Ver ela sentada naquela situação era muito, muito doloroso. E aí eu queria entender o que é que acontecia para que uma senhora daquela idade estivesse jogada naquela situação. O que ela te trouxe com esse abraço? Ela me trouxe esperança, ela me deu vontade de viver, de ficar em pé. Depois de sair das ruas da Cracolândia, a Sílvia veio para esta casa, a Casa Rosa, onde acontece a primeira fase do tratamento. E ainda hoje, a história dela serve de inspiração para as outras mulheres que estão internadas aqui. Aqui, na missão religiosa, Sílvia passou a se cuidar, a se divertir, completou o ensino fundamental e o médio e não parou por aí. Ela se tornou um referencial porque ela está na faculdade agora. Ela está estudando, ela tem conquistado um espaço muito bacana, assim. Sílvia hoje é aluna de teologia no Rio de Janeiro. Seu sonho é ser missionária e ajudar outros como ela. Eu quero ajudar, mas eu quero aprender. Glória a Deus. Irmãos, não existe instituição na terra que faça isso a não ser a igreja. Só a igreja faz isso, só a igreja transforma a vida de pessoas por meio de Jesus. E nós vamos avançar. Eu não sei se a nossa casa vai ser rosa, lilás, laranja. Eu sei que quando a gente não sabe inventar, a gente tem que saber copiar direito. Eu aprendi isso. Se você não sabe inventar, saiba copiar. E nós estamos entrando em casa, em contato com alguns lugares que tem casa de recuperação de meninas, e nós já estamos há 2 anos, eu estou há 2 anos me preparando. Lá em Gilgal nós já temos um espaço para casa de meninas.
Então, quando você ganhar a segunda herança, porque a primeira vai para a casa de idosos, amém? A vila de idosos. A segunda herança, nós vamos construir a casa de recuperação das meninas, amém? Que não é caro, é uma casa. O que nós precisamos é da sabedoria de Deus. Vamos precisar de psicólogos, vamos precisar de médicos, vamos precisar de fisioterapeuta, gente que possa ensinar. Você tem lugar para servir o Senhor, amém? Fala para o teu irmão, o Senhor conta com você. Amém? E por último, nós vamos começar as conexões, porque é nas conexões onde nós cuidamos, amamos, nos relacionamos e ganhamos vidas. E assim a igreja está crescendo. Amém? Essa é a história da nossa igreja, é a história do nosso ministério. É assim que nós estamos construindo a nossa história. E você faz parte disso. Fala para o teu irmão, você faz parte disso. Mais uma vez eu estou dizendo aqui que... Pode acender todas as luzes agora, por favor. Eu acabei os slides. Ah, não, falta um. Perdão, volta lá. Falta um. Ai, agora eu vou ter que passar tudo. Tudo bem. Ah, não, está aqui. Nós vamos ter as conexões e estamos nos preparando para a nossa universidade, irmãos. Nós estamos nos preparando. A Unictus. Já tem até nome. A Unictus. Você está rindo, mas você vai ver, vai acontecer. E seu filho vai estudar nessa faculdade, vai estudar, vai tomar os melhores lugares dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Tem mais um vídeo. Nós vamos para o campo missionário, queremos ampliar o campo missionário. Nós estamos hoje em Moçambique, em Israel, no sertão, estamos na Tailândia, mas queremos ir para a Índia e Nepal. São os próximos passos. Depois vamos para outros lugares. Eu sei que você quer ser missionário lá em Miami, mas nós queremos mandar missionários para esses lugares, amém? Amém, igreja? Ok, agora pode acender as luzes, obrigado. Eu sei que você, a maioria, né, entra aqui na igreja e olha e fala, o que a igreja está fazendo, né? Para onde vai o recurso dessa igreja? Entra e vai embora. Mas você, sem saber, você está participando de tudo isso. Tudo isso está acontecendo. E para quem nos conhece nesses 28 anos, sabe que tudo que Deus tem nos falado vai acontecer. Se o Senhor nos guardar e nós não errarmos, não cairmos em nenhuma vergonha, porque aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Se nós nos mantivermos firmes e fiéis, o Senhor nos ajudará. E nós vamos tocar nessa cidade. Para isso, eu quero encerrar o culto. Para isso, nós precisamos continuar crescendo e crescendo com líderes, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Hoje nós temos uma liderança na igreja que é uma bênção e são responsáveis pela igreja chegar onde chegou. Pastores que estão desde o início, líderes que estão chegando. A igreja, ela é o que a liderança é. E nós temos um pessoal muito comprometido. Eu não chegaria aqui onde eu cheguei se não fosse por Deus ter trazido essa liderança tão abençoada que tem caminhado comigo. E nós temos recebido outros líderes que têm vindo para a igreja também com o objetivo de servir, que faz parte da família, hoje já são da família. Então, nesses próximos 10 minutos, eu quero que você caminhe comigo, que nós vamos ungir algumas pessoas e receber outras como líderes da nossa igreja no nosso aniversário. Eu queria estar chamando, por favor, os nossos pastores aqui para cima e alguns que vão ficar aqui embaixo para poder orar. E nós vamos estar recebendo
a presbítera Mariana Desidério, que era presbítera de Américo Brasiliense, estava aqui como ministra, vai ser recebida como presbítera do nosso ministério a partir de agora. Queria convidá-la para vir aqui para cima, que nós vamos orar com ela. Nós vamos separar como diáconos alguns irmãos que já estão na igreja, já estão no ministério. Queria que viesse aqui para baixo, deste lado aqui, do meu lado esquerdo, a Marli Severino, a Laís Martins, o Rodrigo Vargas e o Lucas Serrete. Por favor, venham para cá, vão ser separados diáconos. Nós vamos confirmar como diáconos, já são diáconos separados, vamos confirmar a minha filha Raquel Michelucci, o Simon. Irmãos, o Simon, deixa eu falar do Simon. Eu gosto de contar algumas coisas. O Simon hoje queria ir assistir uma corrida de Fórmula 1. Comprou o ingresso para ir com o filho. Olha lá, o Branquelo está aqui, ó. E aí ele falou, puxa, eu comprei para assistir a corrida de Fórmula 1, mas tem unção de diáconos. Ele escolheu a melhor parte. Os nossos líderes são assim. Eu falei para ele me dar um ingresso que eu ia, mas ele não quis dar. Não falei nada disso. Mas os nossos líderes são assim. Por isso que o ministério de homens é uma bênção. Luciane Luiz vai ser confirmada a diaconisa, Andréia Ramos confirmada como diaconisa, Tamires Barros, Paulo Marques, a Heloísa Cecílio, ela vai prestar o Enem, não está aqui, mas nós vamos orar por ela e depois oraremos com ela pessoalmente, mas já vamos recebê-la como diaconisa. E o Marcos Martins, que era diácono separado, vai ser confirmado diáconos. Então, para cá, os diáconos confirmados. Novos ministros, pessoas que estão na igreja, que estão aí, são membros da igreja e querem vir servir a Deus como líderes. O Davi Oliveira, venha para cá, desse lado aqui, ó, novos ministros. Maria Abel Belat, glória a Deus, que milagre, Senhor, é um milagre. Abel. Oh, Bel, chegou o dia. Bruna Falcone, José Antônio Rodrigues, Márcio Ferreira, Rana Ferreira, Felipe Gambarim e a Larissa Batista. Por favor, venham todos para cá, para o lado de cá, que nós vamos receber novos ministros. E nós temos líderes que vieram de outras igrejas, já estão com a gente, vieram como diáconos, têm uma unção sobre a cabeça e querem servir na Resgate, já são membros, são da nossa família. E nós vamos estar recebendo na igreja como líderes e em breve estarão com a sua unção. Queria chamar aqui para frente o Márcio e a Sara, por favor, Souza Bertoni. Queria chamar o Danilo Tagliati e a Isabela, sua esposa. O Anderson Pedroni, o Adriano Rodrigues, o Daniel Costa e a Juliana Costa. Esses são líderes, já eram líderes, e estão sendo recebidos na nossa igreja como líderes. Por favor, podem vir para o lado de cá. Ó. Os diáconos fiquem um pouquinho mais. Isso. Nós vamos orar com todos esses. Então, eu cometi um erro. Perdão. Os diáconos que nós vamos ungir, venham aqui para cima. Os diáconos que nós vamos ungir, venham aqui para cima. Por isso que está apertado aí. Isso. E eu queria convidar a igreja. Cadê o óleo, por favor? Queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos orar e ungir nossos irmãos. E orar, obrigado, filha. E orar pelos que estão chegando. Hoje nós não tivemos classinha, mas tudo bem, as nossas crianças são bênção. Queria que você levantasse suas mãos e orasse por eles, pela nossa liderança. Eu não vou ungir a presbítera, porque ela já está ungida, mas vou orar por ela. E queria que os irmãos que estão aqui, que vão ser ungidos, se ajoelhem, por favor. E comece a orar por eles, comece a abençoar a vida deles. Senhor, quero te agradecer por esse momento.
pela liderança que o Senhor tem levantado nesse ministério e que tem sido bênção para nós. Obrigado pela vida da Mariana, que vem para o nosso coração, aqui para o coração do ministério como presbítera. E ela que foi usada em Américo, possa ser usada agora. Que o Senhor a abençoe e que o Senhor a use poderosamente. Também, Senhor, colocamos este óleo sobre a cabeça do Marcos, para que ele possa ser ungido pelo Senhor e marcado como diácono, Senhor, e como exemplo que ele tem sido entre nós, ele possa continuar sendo uma bênção, Senhor, e ele possa continuar crescendo e avançando, Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, Senhor, cada um. Peço que o Senhor abençoe a vida da Tamires, em nome de Jesus, que ela receba do teu óleo, o Paulo, Senhor, que eles sejam usados, a Raquel, Senhor, em nome de Jesus, que a unção desça sobre a cabeça deles, da Andréia, que ela seja bênção na sua casa, no meio da igreja, como missionária, conforme o Senhor tem dado a ela as direções, a Luciane, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Simon no ministério de homens, empresários, que esta unção venha sobre a cabeça dele com sabedoria, e como filho, ele possa crescer, Senhor, e tenha uma geração abençoada sobre essa terra. Prospera a vida dos meus irmãos, de cada um dos líderes que estão aqui na igreja, Senhor, desses que estão chegando, desses que vieram, Senhor, que já estão na igreja. Senhor, abençoa-nos para que nós possamos te servir em integridade, com amor, com um coração que seja totalmente teu. Queremos tocar nessa cidade, queremos pedir a tua bênção, para que nós possamos ser prósperos e possamos chegar em tudo que o Senhor tem nos mostrado, porque tudo o que temos aqui é teu, Senhor, e é para a tua glória. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe agora a tua igreja, toda a tua igreja, com prosperidade, com bênçãos, com milagres financeiros, para que nós possamos fazer esta obra, Senhor, para que venham milagres financeiros, de prosperidade, Senhor, sobre a tua igreja, e que em nada que nós temos feito para o Senhor venha nos faltar, pelo contrário, que nós tenhamos a alegria de vermos que estamos participando do que é teu, Senhor. Abençoa-nos, Pai, nós te agradecemos por esse domingo, te agradecemos por esse culto de ações de graça e pedimos que o Senhor nos ajude a construir tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Te abençoe, irmãos, em nome de Jesus. O Senhor te use cada vez mais, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Paulinho. Depois vocês vão dar um abraço neles, em nome de Jesus. Deus te abençoe, filho. O Senhor te use. Deus te abençoe, André. Deus te use. Nós vamos adorar o Senhor com louvor e vamos receber a bênção, amém? Estamos no horário. Hoje é Santa Ceia, geralmente sempre passa um pouquinho do horário. Uma bênção, Simon. Que o Senhor continue te usando com poder, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Lu. O Senhor te use cada vez mais. Vamos adorar o Senhor e vamos receber a bênção. Você está feliz? Fala para o teu irmão, você viu onde nós vamos chegar? Fala para ele, você viu onde nós vamos chegar? Nós vamos chegar. O Senhor vai nos ajudar. Em nome de Jesus. Cadê a minha filha? Vamos adorar o Senhor e aí eu vou dar a bênção. Deus não vai mesmo esquecer dele.
de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não
Aleluia. Vou dar glória ao Senhor Jesus. Aleluia! Dá a mão para quem está do seu lado. Pode acender todas as luzes, por favor. Dá a mão para quem está do seu lado. Senhor, quero pedir a tua bênção sobre o teu povo. Peço que o Senhor os abençoe e os guarde. Senhor, compartilhei com toda a tua igreja aquilo que o Senhor tem nos mostrado. E eu peço que o Senhor os abençoe. Peço que o Senhor abençoe com ouro, com prata, com inteligência, sabedoria, temor, santidade. Peço que o Senhor nos dê um coração humilde, para entendermos que tudo vem de Ti e é para Ti. Que não fizemos nada, foi tudo o Senhor. E nós te damos toda a glória. O que deu certo foi o Senhor, o que deu errado fomos nós. E eu te dou graças porque o Senhor nos sustentou. Guarda cada um agora nessa nossa caminhada, Senhor. E que venha esse tempo, que venha as tuas bênçãos sobre Gilgal, sobre a rádio, sobre a casa de recuperação de meninas, sobre o colégio, sobre tudo que o Senhor tem nos dado. Ajuda-nos, Senhor. E levanta homens e mulheres prósperos aqui, para que nós possamos fazer essa obra rápida. E salvemos muita gente, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai te acompanhe, te guarde. E a Ele, a Jesus, seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai na paz. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Obrigado a todos que têm participado. Vai na paz. Se você precisa que a gente ore por você, vem para frente, que a gente vai orar. Bom domingo. Não venha no culto da noite, não vai ter culto da noite, viu, Daniel? Não venha, hein? Não vai ter culto da noite. Cuidado com a macarronada, Daniel. Feliz aniversário. Feliz aniversário, esposa. Glória a Deus.